Assista agora ao programa Cidade em Destaque, com Hélio Laurindo e Giovana Danchielli. Oferecimento Rede Stop de Postos. Tradição, preço, qualidade. Olá, tudo bem com você em casa? Muito obrigada pela sua audiência. Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV está no ar. E hoje o nosso assunto interessa para muita gente que tem até a curiosidade de saber como que é esse mundo do jornalismo. Comigo aqui nos estúdios da Stop TV estão dois representantes do Sindicato dos Jornalistas, a Laís Laene, que trabalha no jornal Hoje o Paraná, e também o Júlio Carignano, que trabalha no Sindicato do Sintioeste, né? O Sindicato dos Servidores da UniOeste. Eu agradeço vocês pela participação aqui no programa. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de a gente debater uma questão que às vezes as pessoas desconhecem, imaginam que é de um jeito, mas é um pouco diferente. Exatamente. Júlio? Eu agradeço a oportunidade, né? Acho importante esse espaço de abrir esse debate sobre o jornalismo, o debate sobre a qualidade também do jornalismo que está sendo praticado na região e tirar algumas dúvidas, né? Do pessoal, até da própria categoria, né? Exatamente. Bom, quando a gente fala em jornalismo, as pessoas acham que é muito simples. Você passa 4 anos na faculdade, aprende tudo e vai para o mercado de trabalho e você está pronto. Mas quando a gente cai no mercado de trabalho, é como se fosse cair de paraquedas mesmo. Que falta ainda alguma coisa, porque você precisa aliar a prática, a teoria. Isso tudo a gente convive, né, Laís? Isso na verdade é uma questão que a faculdade, é preciso talvez as faculdades acharem uma forma de dosar melhor isso, o profissional, claro, vai do aluno ele sair um profissional completo. Só que muitas vezes o que você aprende na redação, você só aprende estando ali no meio da notícia. Que a faculdade, quantos anos que sejam de faculdade, não proporcionam. Só que sim, o banco da faculdade, assim, ele é importante, o diploma é necessário. A gente não pode dizer, qualquer um pode ser jornalista. Não. A gente estuda teoria da comunicação, assim, é um preparo, é um conhecimento de mundo muito amplo que é necessário para a pessoa ser jornalista. Exato. Não basta ser específico, ser especialista apenas em alguma coisa. Que essa discussão, que agora a PEC dos jornalistas está no Senado, né? Que eles devem discutir agora na volta do recesso. Espero-se. E é uma questão que a gente precisa defender. Na verdade, é a nossa categoria, né, Júlio? Não só a gente, mas eu acho que foi muito perigoso essa questão que aconteceu da queda, porque também junto com a queda, se cai muito a questão da regulamentação da própria profissão, né? Exato. E no momento que a gente tanto valoriza o ensino superior, a valorização do ensino, houve uma decisão que, na verdade, foi contra tudo isso, né? Um retrocesso, né? Uma maneira de ver, porque se todas as outras categorias têm o direito de ter uma profissão reconhecida, né? Eu acho que também é direito do jornalista também ter reconhecimento. É um reconhecimento, né? Porque tanto é até engraçado, porque se a gente levar em consideração tanto que se trabalha, tanto que se divulga, por exemplo, a greve de várias categorias, o trabalho, né, dos sindicatos junto a melhorias para todas as classes, aí o jornalista, ninguém quer trabalhar por ele. É aquela máxima, nós defendemos todas as categorias, mas não tem quem nos defenda. A gente está, assim, num meio que a gente divulga muitas coisas de todas as reivindicações, greves, paralisações, tudo que os trabalhadores precisam para melhorar. Só que, às vezes, nós, jornalistas, a maioria não se encara como categoria, como um grupo que precisa também lutar para melhorar a sua profissão, as suas condições de trabalho. A gente acaba sendo meio que desunido, né? Desunido. Envolve uma questão de status, às vezes até uma forma de... como você fala, a pessoa, assim, você não desperta o interesse em um comodismo, essa é a palavra, um comodismo, que daí isso que dificulta um pouco a nossa consolidação, mas a gente está trabalhando, o sindicato está vindo numa nova perspectiva, a gente vai progredir, tenho certeza. Porque assim, a gente observa ainda no jornalismo aquela questão de pessoas trabalharem por anos e anos no mesmo lugar. Tem até fatos de pessoas que iniciaram e terminaram suas carreiras no mesmo órgão de comunicação. E acaba realmente sendo um comodismo, tipo, eu tô bem aqui, né? Acaba sendo mais ou menos isso que vocês observam? Eu acho que falta a gente também olhar o nosso colega de ilha, né?
Porque às vezes alguns por estarem numa posição privilegiada numa redação, dentro de uma empresa, acabam esquecendo que uma categoria se faz com união, né? Com o conjunto da categoria. Eu acho que falta a gente olhar para ver se o nosso colega do lado de ilha não tá sendo explorado de alguma forma, se está tendo mesmo, se não merece ter o mesmo reconhecimento que a gente, talvez que outros que estão numa posição mais privilegiada dentro da empresa, né? Exato. Isso se observa, né, também. Com certeza, assim, a gente percebe muitas vezes, como eu falei, como muitos não se enxergam como trabalhadores, às vezes, assim, os jornalistas têm jornalistas doentes, às vezes tem casos, assim, de excesso de estresse muito grande, e às vezes cada um olha só para o seu trabalho e quer se destacar, porque é um mercado muito competitivo, e poucos são os que estão dispostos a olhar para o outro. E isso é uma coisa que tem que quebrar, que a gente tem que... Que é aí que chega o sindicato para ajudar também, né? Isso. É aquela coisa, para se enxergar como classe, né? Exato. Agora, a gente vê Cascavel como um grande polo de comunicação, né? Nós temos todas as representantes das maiores TVs aqui na cidade, são jornais, 3 jornais grandes de circulação, além das TVs a cabo, além das rádios, sem contar os portais de internet, que nós temos 2 grandes portais de internet aqui na cidade também, que fazem cobertura 24 horas por dia. É uma capital. Também na comunicação, mas ainda falta, na opinião de vocês, ainda falta mais? O mercado tá bem servido? A gente tem que observar isso também, né? Na minha opinião, o mercado está bem servido, assim, a gente tem profissionais muito bons em Cascavel, em todos os veículos, assim, pessoas que saem realmente preparadas, assim, claro, tudo é um processo que você vai evoluindo, mas tem muitos profissionais bons em Cascavel, em todos os veículos de comunicação. O que falta, em questão de números e informação, o cascavelense ele pode estar muito bem informado se ele buscar. O que falta é melhorar a condição de trabalho mesmo para o jornalista. Eles procurar melhorar a sua condição, as suas perspectivas enquanto profissional. Não no sentido de estudar, mas no sentido de você fazer as suas 5 horas, você cuidar da sua vida, assim, também da sua saúde, que tudo isso envolve. Mas em termos de número, informação, acredito que a gente está bem servido. E você, Júlio, como não estando atuando dentro da comunicação de Cascavel, mas sim no sindicato, acaba observando de fora, né, a comunicação em Cascavel? A gente, na verdade, também está na comunicação, né? De uma forma ou de outra, né? Mas acaba na assessoria de imprensa também, é um pouco diferente. A gente também tem, e eu acho que é até importante a gente fazer esse debate em cima também das assessorias, que a gente tem muitos profissionais trabalhando nas assessorias, e a gente tem, nossa direção especificamente está preocupada com a situação dos assessores, né? Que até então não estão inseridos dentro da nossa convenção coletiva de trabalho, né? É todo um trabalho para a gente... como se não fossem jornalistas. Exato, e eu acho que isso às vezes parte dos próprios jornalistas de redação, sabe? Não enxergarem o assessor como um jornalista também, né? A gente tem um papel fundamental, eu acho, hoje, de discutir o jornalismo, de pautar, dos jornalistas de redação ter acesso a informações, que facilitar, né? Mas especificamente, eu acho que em número a gente tem um número grande de meios de comunicação. Acho que é o necessário, acho que... só que infelizmente, apesar da gente ser considerado já uma referência em termos de comunicação, eu acho que ainda a gente deve muito, principalmente na questão do trato com o jornalista, da precarização de trabalho, que parece que quanto mais aumenta o número de empresas que praticando jornalismo, mais também a gente vai vendo desrespeitos a direitos garantidos em convenção, precarização de trabalho, enfim. O jornalista está sendo explorado dentro dessa lógica de uma capital da comunicação, né? E outra, sim, o jornalista, a função dele é fundamental para mover todo esse mercado de comunicação em Cascavel. Exato. E assim, e por trás dele envolve muitas pessoas, envolve muito poder, envolve muita coisa, e o jornalista ele sempre acaba sendo a última pessoa a se pensar é o jornalista. E não como o primeiro, que é o que vai buscar, é o que põe que tá ali na linha de frente, dá a cara a tapa, né? Ele que tá ali, ele sempre visto como um secundário, para não dizer que colocado no final da lista das prioridades das empresas de comunicação. É isso que tem que mudar. E a gente observa isso também um pouco, não somente dos meios, mas em algumas situações a gente vê os jornalistas sendo colocados como
o alvo mesmo, né? O ataque parte contra eles, a gente viu algumas situações que até o sindicato se manifestou, né? Que, poxa, é uma situação que fere a própria pessoa, deixa de ser o jornalista e acaba ferindo a própria pessoa, né? Como que trabalhar com isso também é uma conscientização, né? São coisas também que precisam ser consideradas também pelo veículo de comunicação, que dependendo da área que o jornalista trabalha, ele está vulnerável a críticas em público, a certas coisas assim que acaba, sim, você acaba levando um pouco para casa, para sua vida, isso. Não é uma coisa assim que você, acabou meu expediente, né? Eu vou esquecer disso. Não, porque envolve o seu nome, diretamente a sua pessoa. Então, é uma questão que é preciso também se ponderar na hora de tratar o jornalista, o trabalhamente jornalista. Exato. É complicado isso, né, Júlio? Não tem como separar o jornalista da pessoa. É complicado porque primeiramente, a gente desenvolve uma função que é uma função social, né? Exato. A gente é quase um prestador de serviço, na verdade. Exato. Fazer jornalismo é ter uma função social. E muita gente, a gente sabe também da política que está envolvida dentro dos órgãos de comunicação, que é coisa que às vezes está alheia ao jornalista de redação, está alheia, que é coisa maior que ele, mas que ele acaba sendo atingido, talvez, quando na verdade a pessoa que deveria estar recebendo aquela mensagem não é ele. E é assim um diretor de uma empresa, é assim um dono de um meio de comunicação, principalmente quando se trata da área de política, né? Então, só que acaba sendo mais fácil sempre, é como dizem, a corda sempre arrebenta no lado do mais fraco, né? Que no caso é o trabalhador. E isso a gente não aprende na faculdade, como levar, né? Essa é só a prática mesmo, que são coisas que a gente aprende no dia a dia da profissão, e eu acho que o jornalista tem que ter muito cuidado também para não ser usado, né? Impor um limite, até que ponto, até onde você pode chegar. Esse é o debate ético, que é um debate que a gente tem dentro da universidade e que deve ser bastante focado, né? Além de quem está enxergando de fora o jornalismo, do próprio jornalista, saber que não pode ser também usado para um interesse de terceiros, para um interesse político de alguém, né? Eu acho que o jornalista tem que ter essa noção. Esse limite, porque é uma linha tênue que a gente tem, né? Você tem que ser imparcial, quando se discute na faculdade que não existe a imparcialidade, mas você tem que buscar, sempre almejar essa imparcialidade. Isso principalmente quando se fala em política, é um pouco mais complicado, mas aquela coisa, você tem que ouvir os dois lados, você tem que sempre buscar trazer a informação a mais pura possível. Dentro do momento que você está tratando de meios que vão estar envolvidos com a política, também acaba dificultando ainda mais o serviço, né? É porque envolve interesses muito maiores, muito maior, muito alheios ao que está no nosso controle. E na política, é um caminho muito delicado, principalmente agora também em período eleitoral. Exato. Assim, a gente sempre tem que redobrar o cuidado do que se fala, nem tudo que você escuta, você publica, que isso é uma coisa assim natural, mas em período de campanha eleitoral, esse cuidado tem que ser ainda maior. Porque o jornalista, senão ele acaba sendo visto como favorecendo alguém, ajudando alguém, ou tentando prejudicar alguém. Então, assim, o jornalista, sim, eu sempre procuro deixar bem claro quando eu vou falar com outra pessoa, olha, o assunto é esse, é um assunto chato, mas eu vou ter que falar com você. Se você não quiser falar, tudo bem, mas eu estou aqui fazendo a minha parte. Exato. E a gente tem que tentar lidar isso, dosar isso, e sempre, por mais que você seja xingado no telefone, você ouvir aquela outra pessoa. Porque eu acredito que seja o período mais delicado de se trabalhar, né? Quando é a questão do período das eleições que a gente está vivendo agora, você precisa ter muito cuidado, porque tudo não é somente as leis normais que estão regendo, tem a lei eleitoral que está em cima, estão todos de olho no que a gente está fazendo. É um pouco mais delicado para trabalhar, né? Eu acho que isso é mais complicado até para quem trabalha em rádio e TV, né? Por se tratar de concessões públicas, né? Eu acho que isso tem que entrar principalmente em conhecimento das pessoas, que toda rádio e televisão são concessões públicas. Exato. Então o cuidado tem que ser maior para o que está sendo vinculado, né? A gente tem a norma que o impresso, como o impresso não tem essa regra, eu acho que realmente essa coisa da imparcialidade acaba caindo às vezes por terra, né? Que é um discurso que, na verdade, a gente
bate firme, mas a gente sabe que isso também é um mito que é vendido quase uma utopia, é um mito que é vendido principalmente pelos proprietários dos meios de comunicação. Eles querem vender esse mito, quando na verdade a maioria deles não é imparcial em nada que fazem, entendeu? Então, a gente como peão ali, o cara que a gente costuma dizer que é o cara do chão da fábrica, a gente às vezes quer buscar essa imparcialidade, mas que às vezes é vencida por quem detém os meios de comunicação, que a gente sabe que hoje quem detém os meios de comunicação são grandes empresários, são poderosos, que têm interesses políticos, enfim. Então a gente fica por isso que a gente toma tanto nesse tiroteio, né? Eu acho que principalmente por causa dessa questão. É complicado, né? Mas a gente gosta, né? Não consegue largar do jornalismo, né? Bom, a gente vai para um breve intervalo. Eu convido você que está em casa a continuar conosco aqui no Cidade em Destaque. A Futura Indústria de Móveis cria, desenvolve e coloca no mercado produtos da mais alta qualidade. Trabalhando no desenvolvimento de móveis personalizados, a Futura dispõe de equipamentos de ponta e elevada qualificação profissional, atendendo empresas e residências e inovando seus espaços. Isso sempre de maneira natural, ecológica e socialmente engajada. Acesse o site e conheça os produtos da Futura. Futura Indústria de Móveis, aliando preço e excelência em qualidade. Fone 3326-8903, Cascavel. O Cidade em Destaque está de volta e hoje comigo aqui nos estúdios da Stop TV estão os jornalistas Laís Laine e Júlio Carignano. Bom, o Síndico Jor, ele teve eleição agora de pouco, né? Você faz parte da diretoria estadual e a Laís é diretora cultural aqui do Sindicato de Cascavel, né? Uhum. Como que foi essa eleição, Júlio? A gente teve eleição no mês de junho. A eleição, a gente obteve êxito, apesar de ser uma chapa única, mas o êxito no sentido que nunca teve uma participação tão grande de jornalistas na eleição, né? Alcançou um quórum assim de 95, 96% dos jornalistas sindicalizados, aptos a votar, obviamente, votaram na eleição. E pela primeira vez eu estou fazendo parte da direção estadual. Até então a gente tinha aqui apenas o nosso representante, que é o Fábio Conterno, que vinha fazendo esse trabalho aqui praticamente de uma forma sozinha, né? Uhum. Contra tudo e contra todos, assim eu costumo dizer. E eu acho que o interessante dessa nova direção é esse fato, né? De abrir espaço para jornalistas do interior, tentar aproximar mais a direção com a categoria aqui nas outras regiões, aqui no oeste do Paraná. No caso, no nome aqui em Cascavel, no caso de Campos Gerais, a gente tem a presença do Ismael, que é de Ponta Grossa, né? Fora essa questão da gente estar cada vez trabalhando mais em parceria também com a subsede de Foz, né? Que a gente também tem a subseção ali em Foz. Então, acho que a eleição o processo foi interessante. Nosso novo presidente é o Guilherme Carvalho, que é jornalista em Curitiba, é mestre e doutor em Sociologia também. Tem um largo currículo de experiência em comunicação sindical, principalmente, né? Uhum. Então, acho que a gente está aqui para tentar unir mais a categoria, para pautar os direitos da categoria e cada vez mais aproximar, fazer o jornalista participar mais, né? Porque a gente tem um problema de participação, porque a diretoria não é eu, não é o Guilherme lá, não é a Laís, o sindicato somos todos nós, né? Eu acho uma categoria bem desunida, como a gente comentou antes, né? Bastante. A gente fez um evento, porque há muito tempo o sindicato não fazia um evento para reunir os jornalistas. Aí, esse ano a gente fez para marcar assim, a posse da direção da subseção aqui em Cascavel, e a gente conseguiu reunir um número grande de jornalistas que a gente não quer deixar perder essa união que teve nessa macarronada, que a gente apresentou o Luiz Raab, que é o vice-presidente regional, os outros integrantes também. Então, assim, é um momento que a gente vai tentar unir a categoria com eventos, tudo, mas assim, trazendo para o debate, vai fazer um evento, mas trazendo para o debate do que é necessário, do que é importante, do que a gente precisa. Que, assim, você fazer uma reunião, às vezes a reunião somente, assim, se você convocar, hoje os jornalistas não vão.
A gente quer despertar que eles se interessem a participar de uma reunião do sindicato. É porque eu lembro que ano passado foram várias assembleias que se reuniram, que foram convocadas para se discutir a questão do salário, né, dos reajustes e tal, que acabou que realmente a categoria, alguns iam numa, outras não iam, aí fica naquele difícil, um impasse parece, né? Uma mobilização grande, digamos assim, que houve foi ano passado ou retrasado, que queriam reduzir o piso do interior, que os jornalistas do interior se uniram e falaram, não, nós não queremos. Foi assim, uma prática que a gente gostaria que fosse em todas as nossas outras reivindicações. Que quando houve uma intenção assim, de diferenciar o piso da capital do interior, daí os jornalistas se uniram e votaram não, foi unânime e conseguimos derrubar isso. Então, assim, essa união que a gente viu nesse dia, eu não lembro se foi ano passado ou retrasado, mas... Acredito que foi ano retrasado. É ano retrasado. É uma coisa que a gente tem que tentar recuperar isso para as nossas reivindicações pontuais de Cascavel e da região. Assim, porque é um trabalho, é uma profissão que tem muitos egos, né? Assim, isso também acaba influenciando, assim, na visão de vocês de sindicato, acaba interferindo nessa questão? Eu não vou me misturar com o sindicato. Eu acho que o jornalista por si só, claro que não é todos, a gente não pode generalizar nunca, mas tem uma dificuldade enorme de se enxergar como trabalhador, né? Ele se enxerga como uma espécie de profissional liberal, uma categoria intelectualizada, e acaba a parte, e acaba esquecendo que também que é um trabalhador que sofre dos mesmos problemas que o trabalhar de outras profissões, e eu acho que o que falta um pouco é despertar consciência de classe na categoria. A Laís citou bem a questão de quando houve aquela possibilidade de diminuir a redução do piso. Ali, como era algo que ia afetar de alguma forma todo mundo, assim, eu acho que ali o pessoal se despertou e acabou participando. Mas, por exemplo, o ano passado a gente fez várias assembleias, principalmente com a questão do fechamento da convenção coletiva. O ano retrasado também, né? Tivemos avanços nas convenções coletivas que muitos jornalistas acabaram não tomando conhecimento, por causa que não participaram, porque as assembleias não são feitas só para os sindicalizados, eles são feitos para todos, né? Porque as conquistas que a gente tem numa convenção coletiva, elas são para todo mundo, independente, né? De sindicalizado ou não, de participativo ou não. A gente ficou 14, 15 anos sem aumento real no Paraná para os jornalistas paranaenses. Nas últimas convenções a gente conseguiu, mesmo com assembleias reduzidas, né? Eu acho que se elas tivessem com maior presença, talvez a gente conseguiria avanços melhores. Por exemplo, e são coisas que lá na frente a pessoa vai ver que pode ter sido pouco, 1% de aumento, a reposição da inflação, mas foi uma conquista coletiva que foi encabeçada pelo sindicato. Então eu acho que o pessoal tem que saber que não é só quando afeta diretamente a ele, mas quando afeta todo o conjunto da categoria. Né? Agora, só para a gente esclarecer uma coisa, tem sindicato para jornalista, mas quem é jornalista? É só quem atua no jornal impresso? Não, isso é uma confusão, assim, que tem muito, né? O jornalismo ele engloba rádio, televisão e o impresso e assessoria. Eu acho que aquela pessoa que trabalha numa rádio é um repórter de rádio, ele tem as mesmas funções que o jornalista do impresso. Ele recebe uma pauta, ele apura, ele entrevista. Para mim, ele é jornalista. Né? Ele faz jornalismo. Ele estuda jornalismo na faculdade durante 4 anos. Eu acho que ele tem o direito de ser reconhecido como jornalista quando ingressa numa empresa. Então, acho que é preciso ter bastante esclarecimento em relação de quem... por exemplo, a questão dos aqui chamados cinegrafistas e operadores de câmera, que eu prefiro chamar de repórter cinematográfico, apesar de não serem registrados como tal. Eu acho que o repórter cinematográfico é um jornalista também. Ele tem os mesmos direitos, rua, né? Ele vai para a rua, faz jornalismo. O repórter cinematográfico tem a mesma carga horária do jornalista, isso é bom esclarecer, né? O mesmo piso da categoria. Então, acho que a gente, aos poucos, está tentando trabalhar isso, né? Informar esses colegas que eles também têm direitos e para isso, eles também, o sindicato está à disposição deles para eles também receberem essas informações e o auxílio que necessitam, né?
É necessário que, assim, participar realmente, fazer parte da categoria para se sentir categoria, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, é conhecer a convenção. Eu sou chato com essas coisas, eu costumo sempre carregar a convenção coletiva do jornalista. E aqui na própria convenção coletiva dos jornalistas, a gente assina também com o Sindicato das Empresas de Radiodifusão e Televisão. Então, eu acho que aqui já isso aqui basta para ver quem que é jornalista, né? Então, eu acho que a gente precisa conhecer a convenção coletiva nossa. Como qualquer outro trabalhador, você tem que conhecer a sua convenção coletiva para saber quais são os direitos que você tem. Outra conquista que a gente teve na última convenção é a licença maternidade, que a gente ampliada para 6 meses, no caso das jornalistas, né? Exato. Coisa que muitas jornalistas não sabem que tem esse direito. Pensa que depois de 4 meses tem que voltar a trabalhar, mas na verdade, por direito, ela tem a licença maternidade de 6 meses, que foi uma conquista que a gente conquistou também na última convenção coletiva, né? São questões que, assim, acaba quem está em casa não tem ideia do que acontece, né, no mundo por trás das câmeras, dentro das rádios, dentro das redações, das revistas, dos jornais. É interessante debater isso e eu agradeço muito a participação de vocês aqui no programa e também a gente deseja que o sindicato, o Sindijor, continue, né, vivo e operante aqui na cidade, aqui na nossa região, né, e também em todo o Paraná, e que os jornalistas busquem se informar mais, né, não é mesmo? Também agradeço você ter dado esse espaço para a gente discutir esses assuntos, são tão importantes. E até convidar as pessoas, se quiserem conhecer, a gente tem uma página no Facebook, dá para acompanhar, o Sindijor também tem um site. Quem quiser, às vezes, o próprio jornalista, não sabia que tinha Sindijor em Cascavel, procura no Facebook, na internet, acha, pode entrar em contato com a gente vai estar aberto e disposto a ajudar todos que nos procurarem. Eu também agradeço a oportunidade de falar desse assunto, né? E dizer que o Sindicato dos Jornalistas não tem apenas o papel de discutir direitos do trabalhador, mas também de debater a qualidade do jornalismo que está sendo praticado, né? Discutir o jornalismo que a gente está acostumado a acompanhar aqui na região. Então, e aquela coisa, costumo dizer que conclamar o jornalista a participar mais, porque juntos somos mais fortes, como já diz o nosso slogan de campanha. Né? Bom, e eu agradeço também a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque. Ele convida a continuar aqui na nossa programação.